Bom dia. Do livro, capítulo 27. Livro, capítulo 27. Vamos lá, meus amores. Vamos lá. Curiosidade sobre a música francesa. Você sabia que a corte real chegou ao Brasil acompanhada por 14 navios? 26, já falei bastante tempo. 27, aliás. Junto com a família real portuguesa, desembarcaram no Rio de Janeiro em 1808, nobres, servos e outros empregados. Até 1821, a corte trouxe cerca de 15 mil pessoas para a colônia. Dom João VI chegou à nova capital. Seu objetivo foi transformar o local em uma cidade digna de receber a corte real. Assim, o Reino Unido de Algarves instituiu ministérios, entre eles o Ministério da Guerra, Marinha, Fazenda e Interior, e órgãos públicos como o Banco do Brasil, o Supremo Tribunal, e criou a Academia Real Militar, Escola Real de Ciências, 2 colégios de Medicina e Cirurgia, o Museu Nacional, Observatório Astronômico, Biblioteca Real e a famosa Real de Artes. Colônia. Até a chegada da família real, a princípio a música produzida no Brasil era sacra. Quando você chegou, foi recebida realizada pelos alunos da Escola dos Jesuítas e uma missa do padre José Maurício Nunes. A partir de 1808, o cenário da música do Rio de Janeiro se transformou. Ainda que a proporções distantes de Portugal, a instalação da corte fez surgir pequenos grupos musicais. O Rio de Janeiro ainda se assemelhava às cidades do interior de Minas Gerais e do Nordeste. A fim de modificar a cidade, Dom João VI trouxe a missão artística francesa, com Debré, Taunay e outros ferréis, músicos estrangeiros que deram mais corpo às orquestras com novos instrumentos. A música sacra ganhou lirismo e se aproximou cada vez mais dos teatros da época da Europa. A Igreja do Carmo se tornou a Capela Real Portuguesa, com mais de 50 cantores e 100 instrumentistas, que transformaram no primeiro conjunto de orquestra mantido pelo Estado. O teatro e a corte no Brasil. Dom João VI, ao chegar ao Brasil em 1808, falou da necessidade da construção de um teatro decente, como ele mesmo chamou, o Decreto 1810. Tornou possível a construção de um espaço com grandes dimensões. 3 anos depois, estava erguido o Teatro de São Pedro de Alcântara, que foi destruído 3 vezes por incêndios. No mesmo local, foram construídas edificações teatrais. A quarta edificação foi destruída em 1930, no ímpeto da modernização. Ao longo de sua história, Felipe, foi esse teatro que deu ao ciclo das casas de ópera. Recebeu nomes diversos, como Teatro São Caetano, Teatro São Pedro de Alcântara, Constitucional Fluminense,
E, novamente, Teatro São Pedro de Alcântara, e hoje chamado Teatro João Caetano. Vamos destacar bem isso, guardar bem isso na memória. E, para inaugurar o teatro, Dom João trouxe de Portugal a companhia Mariana Torres, a atriz mais famosa daquela época. Sobre algumas apresentações da década de 20, as críticas não eram mais favoráveis. Chegaram a mencionar o local como muito próximo das salas da Itália, porém, consideraram os atores e espetáculos lamentáveis. Dom Pedro I, após a independência, trouxe de Lisboa uma companhia inteira de teatro, comandada por Ludovina Soares da Costa. O grupo teatral fez sucesso por mais de 30 anos após a abdicação de Dom Pedro I. O Teatro Nacional passou a buscar referência em Paris e não mais em Lisboa. A música pode chegar... Não sei. Entre os principais mestres da capela estavam José Maurício Nunes Garcia e Fortunato Maziotti. O mestre da capela era reconhecido por desempenhar a função de mestre, a função da escolha de repertórios, músicos, instrumentalistas e os quais queriam participar de um determinado evento. Era emprego de reconhecimento, com estabilidade e salário fixo. Quem sabe está querendo fazer uma visitinha, está com saudade da Marcela e da Renata. Vamos saber um pouquinho sobre a missão artística francesa, meu povo. A missão artística francesa chegou ao Brasil com responsabilidade de favorecer o desenvolvimento das artes. Destaque, olha, capítulo 27 é um capítulo que vou te dedicar à prova, tá? Então, a responsabilidade era favorecer o desenvolvimento das artes. O barroco já não era mais utilizado. E a academia de arte foi uma forma de romper definitivamente com o barroco. Porém, são incorretas as informações de que os únicos artistas participantes dessa missão foram os franceses e que o neoclassicismo rompeu com todos os elementos barroco. Então, saiu o barroco, chegou o neoclassicismo. Em várias construções, como a Catedral Metropolitana ou o Palácio dos Governadores de Belém, é possível identificar a mistura de dois estilos, o barroco e o neoclassicismo. Nesse sentido, podemos citar como importantes nomes desse período Manuel Dias de Oliveira, José Teófilo, Antônio Joaquim e Mestre Valentim, que é um dos principais. Com suas influências portuguesas, ao novo gosto ao retomado do classicismo. A pintura histórica e os retratos ganharam afinidades neoclássicas, mas com representações de uma colônia. Contudo, no âmbito religioso, ainda existia a manutenção de uma pintura colonial. E foi nesse ponto que a missão artística francesa transformou o processo artístico brasileiro. A escolha dos franceses para realizar esse processo de desenvolvimento artístico coincidiu com o momento da migração da Europa, a queda de Napoleão e a necessidade da implantação de uma escola oficial de artes. Para os artistas que necessitavam de alguma ajuda financeira ou estavam dispostos a realizar uma viagem para o Brasil. A instalação da corte portuguesa na colônia indicava um momento favorável para a implantação de uma indústria de arte em território brasileiro. O objetivo não era apenas a chegada de artistas, mas também de pessoas com habilidades práticas, como engenheiros, que trabalhariam na pavimentação, na construção de pontes e na indústria naval e de minas. A missão artística francesa chegou ao Brasil em 1816. Desembarcaram na cidade do Rio de Janeiro um arquiteto, um gravador, um mestre serralheiro, um perito de construção naval, além de pintores, Debré e Tauner.
que, respectivamente, dedicava a temática histórica e a paisagem. A chegada desses artistas conhecidos coincidiu com os eventos políticos importantes, com a coroação de Dom João VI, a chegada da arquiduquesa austríaca Leopoldina para o casamento com o príncipe Dom Pedro e a morte de Dona Maria I, com as constantes homenagens diante do cenário, os artistas foram obrigados a esperar a ordem da corte. Enquanto isso, a Escola da Pintura Fluminense, uma escola não acadêmica, recebia aulas de desenho e figura com Manuel Dias. Nesse contexto, a construção de uma escola de ciências, artes e ofícios ameaçou os interesses dos pintores Debré e Tauner no Brasil, pois ambos almejavam o cargo de diretor. O desejo de Tauner envolvia questões mais complexas, pois era mais velho, precisava criar 5 filhos e almejava um fim de vida com dignidade. Retornou a Paris em 1821, se alcançar o seu objetivo, mas deixou um conjunto de telas de alta relevância, especialmente as pinturas de paisagem do Rio de Janeiro. Gente, esse grupo de artistas, eles vieram aqui para o Brasil para registrar a nossa fauna e a flora através das paisagens, tá? Nessa ocasião, eles utilizavam uma caneta chamada bico de pena, que era feita somente em preto, tá? As constantes pinturas de temáticas brasileiras tinham finalidade de atrair a atenção da corte e motivar encomendas, pois as vendas dos quadros feitos no Brasil mal sustentavam esses artistas. A esperança de uma escola nos moldes franceses estava no futuro do governo de Dom Pedro I. Debré. As aquarelas pintadas durante esse período são imprescindíveis para o conhecimento do ambiente brasileiro. Essas obras foram editadas no livro Viagens Pitorescas e Históricas do Brasil, com imagens que informam o cotidiano da sociedade. Deixa eu aceitar o fogo aqui. Então, gente, nesse livro foram registradas paisagens, tá, do Brasil todo. Tá? O livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, com imagens que informam o cotidiano da sociedade escravocrata, os hábitos indígenas e a corte do Rio de Janeiro. Debré trabalhou no Teatro São Caetano com cenografia para importantes eventos da corte e fez pinturas monumentais, como característica das obras históricas. O retrato de Dom João VI, em estudo mantido pelo Museu Nacional de Belas Artes, gravado em tamanho real, por Bradier, em 1817, traz a representação numa mesma pose de Luís XIV, além de elementos comuns como a coluna, a cortina, a coroa, o cetro e tantos outros. A manutenção da ideia absolutista era condizente com a realidade luso-brasileira. A imagem está se referindo a essa aqui, tá? Olha, Dom João VI, está no livro, na página 587. Já a coroação de Dom Pedro I, pintada por Debré, se assemelha à imagem realizada por Jacques Louis David, quando representou Napoleão. Tá? Essa aproximação entre a figura de Napoleão e de Dom Pedro ocorreu devido à promessa de um país literal. A Academia Imperial de Belas Artes. Os principais responsáveis pela fundação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1826, foram os artistas Debré, Montigny, e o novo decreto excluiu ciências e ofícios do projeto e criou uma exclusiva escola de artes. Debré tentou recuperar parte do primeiro projeto, mas não teve apoio do diretor, e o trabalho francês ficou comprometido na Academia do Brasil. Podemos destacar nesse contexto aí, gente, Félix Tournai, né? Manuel Araújo Porto Alegre, que assumiu o cargo de diretor e trouxe inovações como o ensino de música, história da arte, além de novas regras para o prêmio de viagem.
E a moda na corte, como era? Com a guerra entre Napoleão e Inglaterra, os portos europeus se depararam com um bloqueio continental que proibia o abastecimento da nação inglesa com quaisquer produtos industriais ou alimentícios. O Brasil era fornecedor de matérias-primas para a Inglaterra, que exigiu que o abastecimento não fosse interrompido. Frente à iminente invasão de Portugal pelas tropas francesas e espanholas, no contexto da política militar especialista de Napoleão Bonaparte, a saída para Dom Pedro foi a transferência da corte da colônia, evitando um embate direto. Dom João VI decidiu abrir portos brasileiros aos países amigos e com isso uma série de projetos culturais, científicos e artísticos comerciais foram surgindo, como a importação da moda, a importação da moda europeia. A colônia não passou a ser o centro de um império. O decreto de Dona Maria I, a Louca, que proibia a produção de tecidos nobres no Brasil e ordenava a destruir teares e equipamentos utilizados na produção de tecidos. Foi revogado por Dom João VI. Surgiu no Rio de Janeiro a Companhia Brasil Industrial e a Fábrica Nacional de Santa Helena. É interessante observar que alguns tecidos típicos dos países frios da Europa, como lã e gorgurão, ainda que não fossem indicados para o clima tropical, eram citados pelas classes de modas famosas da cidade do Rio de Janeiro, pois algumas mulheres queriam usar os mesmos tecidos da moda europeia. Aqui, gente, tem um exemplo de um tear, né, que Dona Maria Louca, ela mandou destruir todos, né? Restaram só alguns. Essa retomada da produção de tecido no Brasil favoreceu joalheiros, chapeleiros e sapateiros. O mercado cresceu e foi necessário atender a demanda. Sapatos de cetim, sinônimo de elegância e refinamento, durava apenas um dia no calçamento bruto da cidade do Rio de Janeiro. Em 1850, o uso de espartilhos apertados era verificado nos bailes, nas missas e nos funerais. Os penteados como coque alto ganharam apelido de trepa-moleques, que atrapalhava a visão do altar durante a missa. Arte no segundo reinado. Com o surgimento de obras históricas com características nacionalistas, surgiu também a crítica da arte. Coube a pintura o papel de fortalecer o sentimento da nação e a promoção de fatos históricos como a independência do Brasil. Fatos importantes para o Brasil. Em 1808, a chegada da família real ao Brasil. Mudança da capital para o Rio de Janeiro. Chegada da missão artística francesa. Criação de órgãos e instituições públicas, como bancos e escolas. 1822, proclamação da independência e o primeiro reinado. 1840, coroação de Dom Pedro II. 1889, Primeira República, o primeiro governo provisório. Desenvolvimento da fotografia no Brasil. Dom Pedro II também se interessou pela fotografia. O Brasil foi um dos primeiros países a divulgar a invenção do daguerreotipo. O Francisco Luiz Coppert viajou pelo interior do Brasil com seu aparelho e realizou fotografia da aristocracia rural e da paisagem. Hércules Florencio foi um desenhista cartógrafo que realizou as primeiras pesquisas mundiais sobre a poligrafia e a fotografia, em 1833. Seus experimentos foram compartilhados com a Academia Imperial de Belas Artes, que publicou um relatório sobre os primeiros testes com fixação da imagem de 1843. Gente, vamos respondendo aí, por favor. Tá? Observa, olha, capítulo 27 é um capítulo que eu vou quebrar bastante na prova. Enquanto eu lavar o rosto. Eu sei que ouvir assim direto é chato, dá até sono mesmo, eu te entendo. Mas chegou agora. Tá? Gente, olha só, o pessoal me perguntou sobre o trabalho. Eu vou falar novamente.
Isli, dá um oi para mim no WhatsApp, por favor, para ver a informação que eu te coloquei sobre o trabalho. Dá um oizinho, por favor. Só, sobre o trabalho. Sobre o trabalho. África africana e as influências, tá? Eu mudei a data. Eu vou colocar a entrega até o dia 18/11, devido aos acontecimentos dos testes, tá? Vou abrir agora a atividade, vou colocar o trabalho, tá? Lembrando que a entrega até o dia 18/11, ok? Tá, ok, Isli? Professora, até o dia 18/11? 18/11. Meninos e meninas, eu já atividade, tá?
para ser colocado o trabalho. Já está aberto. Quem quiser adiantar, já pode ir colocando. Ok? Até o dia 18 do 11, mas já está aberto, hein? Pessoal de casa, um grande beijo e até a próxima aula.